nos braços meus descansarás. Forças te darei, forças te darei. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa Casa Espírita, mais essa semana. Hoje recebemos nosso grande e querido amigo Gustavo Dantas, da cidade de Jaú, está sempre aqui conosco. Hoje, mais uma vez, sejam bem-vindos. Jesus abençoe sua oratória, traz hoje um tema bem intrigante para nós, do céu ao inferno, uma jornada ascensional. É o que a nossa doutrina nos emprega sobre a nossa vida, o nosso progresso moral, o nosso desenvolvimento. Então sejam todos bem-vindos, que possam aproveitar ao máximo essa palestra de hoje, a nossa oratória, para que a gente saia daqui cada vez mais renovado. Como vocês puderam ver ou não nas nossas páginas hoje, foi um dia bem triste. Tivemos que desmarcar no nosso bazar, também tivemos que adiar a sessão de psicografia, outros trabalhos assistenciais nossos, como o almoço solidário. A gente vai ter que remanejar o trabalho. Entregaremos as marmitas em vez de servir as pessoas aqui dentro, devido ao quadro que estamos entrando agora dessa fase vermelha. Temos que ter o respeito com a situação, também minimizar os riscos de contagiar as pessoas com essa pandemia. Mas, em contrapartida, também demos a divulgação de um projeto que nós estamos fazendo aqui na SEM, parceria com o Ceia Supermercado e nosso amigo Marcos, lá da cidade de Marília, que nos forneceu um forno industrial. Nós faremos aqui o projeto Pão Nosso. É um projeto que foi idealizado aqui pelos trabalhadores voluntários da SEM. Durante um dia da semana, nossos amigos vão vir aqui fazer a confecção de pães. Esses aí serão revertidos à venda, à compra de ingredientes, e os pães fabricados com esses ingredientes serão entregues às famílias que são assistidas pela Casa Espírita Maria de Nazaré semanalmente. Então, um projeto muito bonito, um projeto muito legal. Então, quem tiver interesse de nos auxiliar nessas obras, só entrar em contato pela página, pelos os meios que tem de chat, que nós estaremos lá falando como pode ser ajudado. Ok? Então, sintam-se à vontade. Vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, trazendo os nossos corações, os nossos pensamentos para esse ambiente de luz, nos harmonizando, nos guiando, nos orientando, dentro dos ensinamentos, das reflexões aqui presentes, renovando as nossas vidas, os nossos hábitos, trazendo sempre um progresso, uma luz, uma orientação maior para nós durante as nossas vidas. Gustavo, seja bem-vindo, as nossas crianças, para a evangelização, e tenha uma boa palestra. Gente, boa noite. Grande prazer estar aqui mais uma vez, né? Nunca é demais dizer, agradecer o convite da casa, a confiança da casa. Também nunca é demais dizer, sempre digo isso, né? Se tem algo que o Espiritismo faz para as nossas vidas é trazer pessoas, né? E eu não tenho dúvida de que aqui em Duartina, aqui nessa casa, eu fiz grandes amigos, né?
grandes encontros e com certeza grandes reencontros. Então é um grande prazer mesmo estar aqui, fico muito feliz de estar aqui. Me considero da casa, eu sou aqueles que entram de bico na festa, né? Então eu me considero como membro da casa também, tenho um carinho muito especial. E hoje a gente vai fazer um estudo de um trecho da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que, ao lado da Gênese, talvez seja a obra menos estudada, né, da codificação. O pessoal gosta muito do Livro dos Espíritos, estuda muito o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, e eu sempre vejo a gente que atua na área do estudo, né, com os cursos, a gente sempre vê que os alunos, né, os frequentadores da casa, não têm o hábito de ler nem o Céu e o Inferno e nem a Gênese, ou leem muito pouco. Muitas dúvidas surgem, e o pessoal aqui da casa tem o trabalho de psicografia, né? É muito comum as dúvidas sobre o pós-morte, sobre o desencarne. Muitas dúvidas. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que é um espírito que fez isso? Como é que é um espírito que fez aquilo? E a obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na sua segunda parte, ela é inteira de relatos. Relatos de espíritos desencarnados. Então você vai ter o capítulo dos suicidas, você vai ter o capítulo dos espíritos infelizes, sofredores, em condições medianas, felizes, enfim. Muitas vezes as respostas que a gente procura para algumas situações do pós-morte, elas se encontram lá, nessa segunda parte do livro O Céu e o Inferno, porque Kardec selecionou vários relatos e após os relatos, o Kardec comenta a situação desses espíritos. Por que eles estão nessa situação, felizes ou infelizes, ou em condições medianas, enfim. Então é uma obra muito, muito rica para o estudo. Então aqui eu selecionei 3 relatos aqui. A gente vai fazer uma jornada de ascensão na obra O Céu e o Inferno. A gente vai pegar um relato de um espírito sofredor, vai pegar um relato de um espírito em condição mediana e vai pegar um relato de um espírito feliz. E o que existe em comum disso? Que é muito legal da obra. Esses espíritos, cujos relatos se encontram na parte segunda do Céu e Inferno, são pessoas comuns como nós. Então, nós vamos ver o espírito feliz, e a gente, é lógico, a gente busca a felicidade, foi um ser humano encarnado, foi uma alma, uma pessoa comum. Então, muitas vezes a gente pensa que para a gente ser feliz, a gente tem assim que fazer uma obra, tem que ser um Divaldo Franco, tem que ser um Chico Xavier. Óbvio que se a gente for, melhor, né? Mas a gente pode sim alcançar a felicidade. E eu gosto muito desses relatos do Céu e Inferno, porque ele fala das situações do cotidiano, do dia a dia das pessoas e como essa situação refletiu no desencarne da pessoa. É muito interessante. Não tem como a gente trazer todo o relato e todo o comentário de Kardec. Então selecionamos alguns trechos. Fica como lição de casa. Depois vocês chegarem em casa, consultarem a obra O Céu e o Inferno e procurarem integralmente esses relatos e outros relatos que tem lá na segunda parte. Para a gente iniciar, propriamente dito, com o texto da obra, a parte primeira do livro Céu e Inferno, ele tem, um dos capítulos é o Código Penal da Vida Futura. Esse os palestrantes gostam muito, tenho certeza que vocês já viram alguma palestra sobre o Código Penal da Vida Futura.
que está lá no livro O Céu e o Inferno. São mais de 30 artigos, né? Kardec fez um código mesmo. Eu selecionei os 3 primeiros para a gente fazer uma reflexão inicial, porque a gente vai usar isso durante o estudo dos casos. Então, o que o Código Penal da Vida Futura nos fala? O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Não tem fantasia no Espiritismo. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações de fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Então, o Espiritismo não tem fantasia, é dedução de relatos, de observações que Kardec fez, que aconteceram. Ele não criou nada. Então, ele resume aqui, artigo 1º. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, Gustavo, como será que eu vou viver após o meu desencarne? Você vai viver da mesma maneira que você vive como encarnado. Porque a gente desencarna com as nossas virtudes e desencarna com os nossos defeitos. A nossa felicidade ou a nossa infelicidade, ela é consequência do esforço que a gente fez para desenvolver a virtude e nos livrarmos dos defeitos. Em resumo, a morte não muda ninguém. A morte não muda ninguém. Então ele diz aqui que a alma ou espírito sofre na vida espiritual a consequência. É consequência do que ela viveu como encarnado. A completa felicidade prende-se à perfeição. Isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Por que sofremos? Sofremos porque somos imperfeitos. São as nossas imperfeições que nos causam sofrimentos. Quanto maior a imperfeição, maior a infelicidade. Quanto mais a gente trabalha para depurar, para diluir essa imperfeição e transformar isso em perfeição, em nos elevarmos, mais felizes nós seremos. É isso. É isso que ele está dizendo aqui. Toda imperfeição é causa de sofrimento e toda perfeição, todo avanço é causa de felicidade. Por isso a necessidade do nosso esforço próprio, né? A reforma íntima, todo mundo diz. Por que necessitamos de reforma íntima? Porque nós precisamos nos depurar, nós precisamos nos livrarmos das nossas imperfeições. Por quê? Porque são essas imperfeições que nos trazem infelicidade. Nos livrando delas, a gente vai ser mais feliz. Tá? Artigo 3º. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. Então nós vamos estudar bastante esse artigo 3º, a gente vai aplicar ele na prática, no estudo dos casos. Por quê? Como diz aqui, não tem imperfeição da nossa alma, da nossa alma, a imperfeição é nossa, que não vai ter uma consequência desagradável. Do mesmo jeito que não tem uma só qualidade nossa que não vai ter uma consequência agradável. Então nós vamos estudar aqui, a gente vai fazer uma jornada ascensional, a gente vai ascender. Então nós vamos começar pelos espíritos sofredores. Eu usei aqui uma foto, uma imagem do filme O Nosso Lar. Esse é o André Luiz, naquele período de 8 anos, em que ele ficou como um espírito sofredor nas regiões inferiores. Isso é uma imagem, né? A gente gosta de fazer aquela brincadeira de mau gosto, né? A gente espírita adora falar assim, você vai acordar com a cara na lama, né? Porque muitas vezes a gente lembra do filme, né? No André Luiz. É uma brincadeira de mau gosto. Eu, com a minha imperfeição, né?
Eu adoro essa brincadeira, e que eu não devia fazer, mas a gente não aguenta, né? Mas vamos melhorar, né? Quem sabe um dia a gente evita esse tipo de brincadeira. Então, eu usei essa imagem porque ela representa para os espíritas o sofrimento, né? Aquele sofrimento retratado por André Luiz no livro Nosso Lar. O caso é o do Auguste Mitchell. Me perdoe aí se tiver alguém que fala francês, tá? Eu não sei falar francês, eu não sei como pronuncia, se é Auguste, né? Não sei. Esse caso foi relatado em março de 1863. Então, olha lá. Era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Conquanto inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias era-lhe o traço característico. Sem maldade, antes bom que mal, fazia-se por estimar por seus companheiros de pândegas, né, de farra. Ele era muito querido pelos companheiros dele de farra, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Tem pergunta no Livro dos Espíritos, né, que fala sobre isso. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem em que passeava, evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivas comunicações. Então vamos lá. O menino, ele era um jovem, morreu jovem, rico, boêmio. Ele não era uma pessoa má. E aqui, ó, nós estamos falando aqui de um espírito sofredor. Não era mau. Ele não tinha maldade. Só que ele também não praticava o bem. Ele era indiferente. Ele vivia, como dizem os jovens de hoje, né? Ele vivia na balada, né? Ele era o baladeiro da turma. Os amigos adoravam ele estava sempre feliz. Ele tinha dinheiro, então ele se dava a esse direito de curtir os prazeres da vida material. Pronto, a vida dele era essa. Mas não era mal. Por que eu gosto desse caso aqui? Porque, gente, você vê, estamos falando de um espírito sofredor que não teve maldade no coração. A gente acha que o sofredor que está nas regiões inferiores é só aquele que praticou o mal. Vejam bem, esse moço não era mau, mas também não fez o bem. Mas vamos lá, vamos para as comunicações dele. Dia 8 de março de 1863, ele deu a primeira comunicação. Por enquanto, apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda que me ocasionou a morte do corpo perturbou profundamente o meu espírito. Inquieta-me esta incerteza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Que dor, ó, graças a Deus, graças, meu Deus, que dor. Dia 18 de março e dia 6 de abril, ele se solicitou orações junto ao túmulo. Mas o médium que recebeu a comunicação não atendeu imediatamente. Todavia foi ao local mais tarde e recebeu outra comunicação. Então vamos lá. Ele morreu, ele desencarnou ali no final de fevereiro, no mês de fevereiro, no começo de março comunicou-me, dizendo que, em que pese tenha sido uma morte violenta, porque você imagina uma morte de você cair de uma carruagem, né, e desencarnar de caindo de uma carruagem, né, a violência desse desencarne. E o que ele diz? Que o sofrimento do corpo físico no desencarne não se compara ao sofrimento espiritual que ele está tendo, Ele relata o que aqui? Sofrimento, espírito sofredor. Ele deu uma comunicação em março, depois deu outra, e deu outra em abril, pedindo orações junto ao túmulo. O médium não deu muita bola no começo, porque o médium é espírita. E o que a gente espírita fala? Prece você pode fazer de qualquer lugar. Nós vamos estudar uma peculiaridade desse caso aqui. O médium, eu posso fazer a prece aqui, daqui. Mas, enfim,
Como ele insistiu, o médium, depois de um tempo, foi lá, ó, em maio, quer dizer, 2 meses depois da primeira comunicação, o médium foi até o túmulo do menino. E olha o que ele recebeu aqui. Aqui vos esperava. Aguardava que viesseis ao lugar em que meu espírito parece preso ao seu invólucro, a fim de implorar ao Deus de misericórdia e bondade acalmar os meus sofrimentos. Podeis beneficiar-me com as vossas preces, não o esqueçais. Eu suplico. Vejo quanto minha vida foi contrária ao que deveria ser, vejo as faltas cometidas. Fui no mundo um ser inútil. Não fiz uso algum proveitoso das minhas faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões, aos meus caprichos de luxo, à minha vaidade. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma. Descerá a misericórdia de Deus até mim, pobre espírito, que sofre as consequências de suas faltas terrenas? Orai para que ele me perdoe, libertando-me das dores que ainda me pugem. Agradeço-vos o terdes vindo aqui orar por mim. Então vamos lá, mais de 2 meses após o desencarne, o garoto ainda não tinha conseguido se libertar das amarras que prendiam, né, o seu perispírito ao seu corpo físico. Ele estava desencarnado, né? Ele estava desencarnado, mas ele ainda estava o quê? Preso. Ele mesmo diz, ó, meu espírito parece preso, parece, né? Porque não está preso, porque ele já desencarnou, mas parece preso ao corpo físico. Né? E o que ele diz? Por que isso aconteceu? Porque ele foi um ser inútil. Inútil. Ele não foi útil a ninguém. Não praticou o bem. Ele veio, ele não, com certeza, não se programou para vir numa vida com facilidades materiais e passar esse curto período somente aproveitando os prazeres materiais que o dinheiro trouxe a ele. Ele não se programou para isso. E ele diz aqui, ele não fez uso das faculdades. A fortuna serviu apenas à satisfação das minhas paixões. Quando a gente vai estudar o dinheiro lá no livro dos Espíritos, né? Os Espíritos nos dizem, quem mais tem, mais responsabilidade tem. Deve fazer uso também do que tem de sobra para proporcionar o bem aos outros. Ele não, proporcionou somente para a satisfação das suas próprias paixões, aos caprichos, à vaidade. Não pensei senão nos gozos do próprio corpo. Desprezei, né, os prazeres da alma e a própria alma. Ele está dizendo assim, eu como ser humano, eu mesmo me negligenciei. Causou o que a ele? Essa atitude. Lembra lá do Código Penal da Vida Futura? O espírito sofre, após o desencarne, as consequências. Ele viveu única e exclusivamente para os prazeres do corpo, então quando desencarnou, o seu espírito não conseguia se distanciar do corpo, porque o corpo era a fonte de prazer dele. Ficou difícil para ele. Mas vamos lá. 30 de julho. Vamos lá, olha o caso, olha o trabalho da mediunidade. Olha o trabalho do grupo mediúnico. Começaram a atender o menino em março. Quem participa de reunião mediúnica aqui sabe como que é. Tem casos que ficam anos na reunião. Né? Não é, vai lá, encaminhou o espírito. Muitas vezes não, muitas vezes esse atendimento, ele é contínuo. Né? É que nem no atendimento fraterno, né? A gente tem cliente, né, frequentador do atendimento fraterno, fica anos no atendimento fraterno, até virar trabalhador da casa. Então vamos lá, 30 de julho, olha o que ele disse. Presentemente sou menos infeliz. Menos infeliz, ele ainda é infeliz. 6 meses após o desencarne. Visto não mais sentir a pesada cadeia que me jungia ao corpo. Estou livre, enfim, mas ainda não expiei. E preciso é que repare o tempo perdido, se eu não quiser prolongar o sofrimento. Espero que Deus, tendo em conta a sinceridade do arrependimento, me conceda a graça do seu perdão.
Pedi ainda por mim, eu vou-lo suplico. No livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, Kardec, ele diz que o nosso processo de reparação, né, o nosso processo ascensional, ele tem 3 fases. É o arrependimento, é a expiação e a reparação. Olha o menino aqui que ele diz. Ele já se arrependeu. Ele já está consciente, que é o primeiro passo, a gente se arrepender. O que é arrepender? É admitir que errou. Admitiu que errou, se arrependeu. Depois do arrependimento, o que vem? A expiação, que é o sofrimento. Porque quando a gente percebe que a gente errou, o que acontece com a gente? A gente chora, não é? Sofre. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Arrependimento, expiação. Porque ele diz, ó, estou livre, mas ainda não expiei. Não expiei. E depois da expiação, a reparação. E olha o que ele diz aqui, estou livre, ainda não expiei e preciso reparar. Pagar o mal com o bem. O que é reparar? Pagar o mal com o bem. Kardec pergunta para os espíritos, no livro dos espíritos, viu, eu não entendi essa mensagem de Jesus, eu estou falando com as minhas palavras, tá? Como assim amar o inimigo? Nós não temos essa capacidade ainda no nosso estágio de amar o inimigo, né? Como é que você ama uma pessoa que te prejudicou? É difícil, né? Difícil. Kardec diz para os espíritos, olha, como? Explica para a gente. E os espíritos dizem, olha, amar os inimigos conforme Jesus vos disse é pagar o mal com o bem. Tá? Você não precisa casar com o seu inimigo. Você não precisa chamar o seu inimigo para jantar na tua casa todo dia. Vai ser difícil, e vai ser difícil. Um dia nós vamos amar os nossos inimigos, né? Do mesmo jeito que aquelas pessoas que nos têm, que não gostam da gente, também vão nos amar. Mas o que é amar? É pagar o mal com o bem, é reparar. É o que ele está falando aqui. Então, arrependimento, expiação, reparação. E aí Kardec comenta, a insistência do espírito para que se orasse sobre o seu túmulo é uma particularidade notável, mas que tinha sua razão de ser se levarmos em conta a tenacidade dos laços que ao corpo o prendiam. A dificuldade do desprendimento em consequência da materialidade da sua existência. A existência dele foi tão material que ele não conseguia se desprender do corpo. Compreende-se que mais próxima a prece pudesse exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa no sentido de auxiliar o desprendimento. O costume quase geral de orar junto aos cadáveres não provirá da intuição inconsciente de um tal feito? Nesse caso, a eficácia da prece alcançaria um resultado simultaneamente moral e material. Então, quando a gente emite uma prece por alguém, né, a gente quer levantar moralmente essa pessoa. Senhor, ajuda o fulano na dificuldade. Me ajuda na minha dificuldade, eu não estou tendo força para superar essa prova. Nesse caso, a prece, além do resultado moral, teve um resultado material. Ajudou o espírito do jovem a se desprender do corpo, porque ela teve uma ação magnética mais forte. Foi feita junto, né, ao túmulo. Então, o magnetismo da pessoa que está orando foi muito mais forte, porque estava mais perto. A gente emite. Só que, gente, a gente não tem capacidade ainda de... Jesus cura de onde ele quiser. Se Jesus quiser curar a gente aqui agora, ele, através de ação magnética, ele cura. Nós ainda não temos esse poder, né? A gente não é tão evoluído assim, a ponto de ter um efeito magnético grande, fazendo uma prece aqui para uma pessoa que está na Itália. Não que não tenha efeito, não é isso. Mas se você estiver junto, o magnetismo é maior. A irradiação é maior. Vocês estão entendendo? Porque é um pouco complexo. Mas é o Kardec que está falando, não sou eu, tá, gente? Nesse caso, a eficácia da prece alcançou um resultado simultaneamente moral e material.
né? E ele diz, é uma particularidade notável, que a prece junto ao corpo auxiliou mais do que a prece feita à distância. Tá? Então esse é o caso do August, tá? Sofredor porque não praticou o bem quando teve oportunidade. Não fez mal para ninguém, ele não fez, só ele mesmo, não prejudicou ninguém. E mesmo assim, sofreu muito após o desencarne. Nós vamos aqui para os espíritos, um relato de um espírito em condição mediana. Também usei o mesmo André Luiz, na jornada ascensional dele. Ele saiu das zonas inferiores e foi para o nosso lar. Está aí com Clarencio, né, a imagem que é o orientador do André Luiz no nosso lar. E ali ele estava ali em condição mediana, quando ele chegou ao nosso lar e foi tomando consciência, né, do que ele tinha feito e do que ele poderia fazer. Gostei dessa imagem para um espírito em condição mediana. É o Joseph. Faleceu em 1840 e foi evocado pela neta 22 anos depois. Tá? O título, Kardec deu um título para esse texto. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens? A pergunta da neta. Caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? Então a neta chegou, a netinha chegou para o vô. Falou, vô, e aí, como é que você está? Fala pra gente como é que você está. Ela estava esperando um relato muito feliz. Ela estava esperando isso. E o vô disse, tudo o que quiseres, querida filha, eu expio a minha descrença. Porém, grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. Então, a neta ficou um pouco chocada. Por quê? Porque o avô foi tido na terra como um homem super justo. Então, ela imaginou que ele fosse falar, filha, neta, estou muito feliz. E ele diz, sofro. Né? Não como poderias imaginar, mas eu poderia ter aproveitado melhor a minha jornada. E olha, ela diz, como? Não viveste sempre honestamente? Ela ficou surpresa. E ele diz, sim, no juízo dos homens. Há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E uma vez que desejas instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. Falou, eu vou te falar como que funciona. Aí, entre vós, é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país. Respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra. Visto o Código Penal e a opinião pública, não atingirem o culpado hipócrita. Em podendo fazer gravar na pedra do túmulo um epitáfio de virtude, julgam muitos terem pagos a sua dívida à humanidade. Erro. Como Joseph viveu? Ele trabalhou muito. Ele foi um trabalhador. Pelo que eu entendi do texto, né, que é um texto bem longo, ele era como se fosse um empresário hoje. Né, ele era um industrial naquela época da Revolução Industrial. Trabalhou muito, produziu muito. Cumpria as leis do país ele cumpria. Então, como a sociedade observava? Um homem justo, ele cumpre a lei. Mas ele diz, honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra. Então, o Joseph, ele explorava a força de trabalho dos seus empregados. Digamos que ele não era um patrão muito caridoso, como é uma característica marcante da Revolução Industrial, né? As pessoas iam trabalhar nas fábricas, as fábricas de carvão, eles trabalhavam 12, 13, 14 horas por dia. Condições insalubres. E o dono estava cumprindo a lei, pensava só no lucro. Dava o emprego, achava que porque dava o emprego, ele estava fazendo bem. E a sociedade daquela época pensava assim. Então ele diz,
Código Penal e a opinião pública não atingem o culpado. Isso é um erro. Porque tem lá um epitáfio no túmulo, homem justo, tá tudo certo. Isso é um erro. É o que diz o Joseph aqui. Não basta para ser honesto perante Deus ter respeitado as leis dos homens. Não basta, não que não tenha que cumprir, tá, gente? A lei, nossa lei, a lei do município, a lei do estado, a lei federal, a gente tem que cumprir, tá? Tem que cumprir. Não pode furar a fila da vacina, tá, gente? Tem que cumprir a lei, tem que esperar a vez, tá? Tem que cumprir a lei, tem que pagar imposto, tem tudo isso, tá? Mas não basta para isso, não basta. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso de seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida. Ativo no cumprimento dos deveres materiais, gente. Ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo, ao qual o Senhor pedirá contas um dia do emprego do seu tempo. Ativo, finalmente, na prática do amor de Deus e do próximo. Honesto aos olhos de Deus é o ativo. Eu vim aqui, alguns meses atrás, falar sobre lei do trabalho. Não sei se vocês lembram. E o que é trabalho? Trabalho é qualquer ocupação útil. Você tem que ser útil. Então, ele está dizendo aqui, útil no trabalho material, útil no dever, nas boas ações, sem esquecer a condição de servo, que todos nós somos servos. Então é ser útil em todos os campos e ser ativo. O menino sofredor não foi ativo, ele mesmo admite. Fui um ser inútil e sofro. O Joseph está em condição mediana, porque ele produziu, ele deu emprego, ele fez bastante coisa, mas poderia ter feito melhor. Poderia ter feito melhor. A gente faz isso. Quantas tarefas a gente não fez assim? Vou usar uma expressão chula, tá, gente? Que meu vocabulário não é muito rico. Quantas vezes a gente não faz uma coisa meia boca, né? Sabe aquela coisa meia boca? Dá aquela varrida embaixo do tapete, sabe? Não ficou muito bem feito. Uma hora fica sempre, às vezes fica um rabinho para fora, né? E aí a porta pega ali, dói, né? O Joseph foi ativo em alguns deveres, mas nos deveres, principalmente nos deveres espirituais, de amor ao próximo, de caridade, não. Poderia ter feito melhor. Por isso ele se encontrava numa condição mediana. Mediana. Podia ser melhor. Podia. Tá? Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar, cuidadoso, as palavras mordazes, veneno oculto sob flores que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo-o de ridículo. Então, o homem de bem não faz fofoca. O homem de bem não fala mal do outro. É isso que ele está falando aqui. A gente deve evitar isso. Tá? Destrói reputação, e a gente destrói reputação falando mal do outro. Quantas reputações não são destruídas, né, de homens de bem, porque alguém tem inveja, né? Enfim, é o Joseph que está falando aqui. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germens de orgulho, de inveja, de ambição. Deve ser paciente e benévolo para com os que agredirem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforço, sobretudo sem ostentação a quem quer que o ofenda. Ó quanta coisa, a gente cansa só de ler, né? Ó quanta coisa o homem de bem. O Chico veio aqui a semana passada falar do homem de bem, né? Ó quanta coisa. Não deve ter orgulho, não deve ter inveja, não deve ser muito ambicioso, deve ser paciente, benévolo, deve perdoar, sem esforço e sem ostentação. Nossa Senhora, eu já cansei. Né? É muita coisa. Olha como a gente ainda tem muito a fazer, né? Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e no próximo como a si mesmo. É como o Joseph se via. O Joseph, ele está dizendo o que aqui? Que ele foi orgulhoso, que ele foi ambicioso, que ele não perdoou, ele tinha dificuldade em perdoar. E que isso causou
causou ali uma certa, né, um tipo de infelicidade nele após o retorno à pátria espiritual. Lembra do Código Penal da Vida Futura? O homem sofre consequência. Consequência. A lei natural está onde? Está na nossa consciência, está dentro da gente. Quando a gente viola a lei, a gente sente isso. Essa transgressão reflete dentro do nosso próprio espírito. E muitas vezes a gente só se apercebe disso depois que desencarna. Por isso que o tempo é urgente. Vocês têm certeza que alguns palestrantes falam, viu, vamos ter um pouco de pressa nessa renovação. Porque depois chega lá no plano espiritual, ai meu Deus. E é assim mesmo. O homem, no plano espiritual, ele sofre muito mais pelo que ele deixou de fazer do que efetivamente pelo mal que ele praticou. Eu digo homem médio, tá, gente? Eu não estou dizendo aquele homem ainda que tem prazer na maldade, não é isso, né? Mas o ser humano, né, o direito diz, né, o homem médio, né, padrão de ser humano, né, uma pessoa normal como nós. A gente sofre muito mais pelo que a gente deixou de fazer, porque teve oportunidade. É o que acontece com o Joseph. É o que aconteceu com ele. Eis aqui, querida filha, aproximadamente o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, tê-lo-ia eu sido? Não fui o homem honesto perante Deus. Confesso sem corar que faltei a muitos deveres, que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, quer dizer, não foi caridoso, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórias à lei de Deus. É a frase de Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Poder a gente pode muita coisa, nem tudo que é legal perante a lei é moral, né? Compreendendo, muito sofri. E assim é que hoje espero mais consolado a misericórdia desse Deus de bondade que perscruta o meu arrependimento. Olha aqui ele falando de novo do arrependimento. Transmite, cara filha, repete tudo que fica aí a quantos tiverem consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda sobre eles. Seus olhos paternais lhes calcularão as provações. Sua mão potente lhes apagará as faltas. Então ele está dizendo para a neta, viu? Conta para todo mundo. Porque está todo mundo fazendo igual a mim. Conta para as pessoas que eles estão no caminho errado. Ele fazia, ele praticava a lei de Deus. A lei do homem. Cumpria a lei. Tá? Mas, né? Tudo podia, mas nem tudo lhe convia. E isso causou ao Joseph um sofrimento. E aí, para encerrar, gente, a gente vai para os espíritos felizes. Eu vou passar um pouquinho das 9, tá? A gente atrasou um pouquinho no começo, que agora que é a melhor parte, né? Que é o espírito feliz, né? Tá todo mundo esperando, né? Quando eu comecei no espiritismo, que o livro do Céu e Inferno foi um dos primeiros que caiu na minha mão, né? Eu era tão tonto que quando eu peguei o índice, eu fui direto no relato do sofredor. Olha que mentalidade, né? E dei o hino feliz. Aí uma amiga minha falou, viu, mas por que você fala desse relato? Você viu, porque você não vai no feliz, que é o que você precisa fazer, né? Isso aí tudo já fez, já repete, vai querer repetir, Gustavo? Vai para o feliz. Né? E eu falei, você tem razão, né? Você tem razão, né? Que é o que a gente espera. Todo mundo aqui quer ser feliz, não é isso? Então é o espírito feliz. O espírito feliz é o Samson. Este antigo membro da Sociedade Espírita de Paris faleceu em 21 de abril de 1862, depois de 1 ano de atrozes padecimentos. Prevendo a morte, dirigira ao presidente da sociedade uma carta solicitando sua evocação após o desencarne o mais breve possível, a fim de esclarecer fase por fase as circunstâncias da morte. Olha que interessante, a evocação foi feita junto ao corpo na câmara mortuária. Tem muito espírita que diz assim, quando eu desencarnar, você vai lá no meu corpo e eu vou comunicar. Baseado aqui. Só que aqui, gente, é o Samson, um membro da Sociedade Espírita de Paris, amicíssimo do Kardec.
E não é porque ele era amigo do Kardec que ele era bom, mas nós vamos estudar o que o Samson fez para conseguir se comunicar antes mesmo de ser enterrado. Tem uma obra do Chico, eu recomendo também, chama Voltei. Vocês já ouviram falar desse livro? Voltei é o espírito de Frederico Figner, que é o irmão Jacó. O Frederico Figner, ele foi o cara que trouxe o disco de vinil para o Brasil. Quem gosta de música aí, né? Ele fundou, acho que aquela EMI gravadora. E ele foi um grande espírita. Ele foi diretor da FEB. Ele vivia com o Chico, ele fazia doação. Ele foi um espírita muito ativo. E o Voltei é a história dele. E ele desencarnou sem luz. Sem luz. Ele fazia muito para o externo, mas não fazia muito para o interno. Ele era meio bruto. Então, quando ele chegou perto do Chico, o orientador falou para ele, vamos fazer silêncio. E ele não conseguia se aproximar do Chico. E ele queria escrever, né? E ele pensou, olha esse André Luiz aí, ficou 8 anos no umbral, que já tinha lido Nosso Lar, né? Ficou 8 anos no umbral, e aí está escrevendo, e eu fiquei minha vida inteira aqui, trabalhando no meio espírita, não consigo nem chegar perto. E é lógico, o instrutor captou o pensamento dele. Ele falou, olha, irmão, é assim, o irmão André Luiz ficou 2 anos convivendo diariamente com o Chico para conseguir sintonia com a atmosfera espiritual do Chico para poder escrever. Você chegou agora e está querendo já escrever? Não é assim. Ele ficou 2 anos diariamente para conseguir começar a escrever. Né? Então tem muito espírita que acha que, tem lá um relato lá, o cara era espírita, pediu para evocar junto ao corpo, já saiu, nem tinha morrido direito, já estava falando. Né? Então esse é o Samson. Evocação. Atendo, foi no dia 23 de abril, ele morreu dia 21 de abril, 2 dias depois. Lá eles demoram um pouco mais para fazer o enterro, né? Evocação. Atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Meu caro senhor Samson, cumprindo um dever, com satisfação vos evocamos o mais cedo possível depois da vossa morte, como era do vosso desejo. Ele diz, é uma graça especial que Deus me concede para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa boa vontade, porém sou tão fraco que tremo. Ainda está fraco, mas já está comunicando. Você vê, o menino, mais de 2 meses o espírito sofredor depois do desencarne, ele não tinha conseguido se desprender. O espírito feliz, 2 dias depois, já estava comunicando. Né? Fostes tão sofredor que podemos, penso eu, perguntai como vos achais agora. Sentis ainda as vossas dores? Comparado à situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? Ele ficou 1 ano doente, tá? Muito doente. A minha situação é bem ditosa. Acho-me regenerado. Olha isso. 1 ano sofrendo, 2 dias depois do desencarne estava regenerado. Renovado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem da vida terrena para dos espíritos deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes, muitos dias privados da lucidez. É aquela perturbação, né, natural após o desencarne. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus para permitir-me falar aos que estimo, e Deus ouviu-me. Olha a diferença dos 3 relatos. O primeiro sofredor reclamando. O segundo, olha, mais ou menos. Esse aqui não, ele está agradecendo a Deus. A diferença, né, do sofredor para o mediano para o feliz. O feliz está sempre agradecendo a Deus o que tem, seja bom, seja ruim. Ao fim de que tempo recobraste a lucidez das ideias? Ao fim de 8 horas. E depois de 8 horas ele já estava consciente que estava desencarnado. Deus, repito-me, deu-me uma prova de sua bondade maior que o meu merecimento, e eu não sei como agradecer-lhe. Característica do homem de bem, do homem feliz, humildade. Né? Estais bem certo de não pertencerdes mais ao nosso mundo? No caso afirmativo, como comprová-lo? Ó a pergunta, viu? Você tem certeza que você morreu? Você sabe que você está desencarnado? Eles perguntaram para ele.
Meu, está tão bem, você tem certeza, né? Ah, certamente não sou mais desse mundo, porém estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, a fim de pregardes a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. Um ser humano que guiou a vida pela caridade e abnegação. O que é a abnegação? É abrir mão de um direito meu para dar para o outro. Então, isso guiou a vida dele. Desencarnou feliz. Depois ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve elevar a crença do bom e do justo. Estou forte, robusto, em uma palavra, transformado. Ele já está sentindo que os efeitos, as consequências de ter sido um homem de bem durante a sua encarnação. Lembra o Código Penal da Vida Futura? O homem sofre as consequências na vida espiritual. Ele já está sentindo a força. Por quê? Desenvolveu as virtudes que ele veio para desenvolver. Desencarnou feliz. Em mim não reconhecerei mais o velho enfermo que tudo devia esquecer, fugindo de todo prazer e alegria. Eu sou espírito e minha pátria é o espaço. O meu futuro é Deus, que reina na imensidade. Desejara poder falar aos meus filhos, ensinar-lhes aquilo mesmo que sempre desdenharam acreditar. Então, ele mesmo dando o exemplo, ele lembra dos filhos que não o seguiam no exemplo. Eu queria falar para os meus filhos que eles desdenhavam da minha fé. Ser espírita é assim, gente. Fazer bazar, fazer sopa, vou fazer pão. Para que você vai fazer isso, rapaz? Você ficar perto todo domingo, nossa senhora, e sábado você faz o que à noite? Você não diverte com a família? Fica aí. Ser espírita é isso, gente. É desdenhar da caridade que o espírita faz. A pessoa desdenha mesmo. Nossa, Gustavo, você vai pegar o carro nessa chuva e ir lá para Duartina fazer palestra no meio da pandemia, Gustavo. É isso. É isso. Você vê, ele está dizendo aqui, os filhos desdenhavam deles. Ele manteve firme, desencarnou feliz. Olha o espírito feliz, caridoso e abnegado. Durante a cerimônia do cemitério, ele ditou as seguintes palavras. Gente, vocês imaginam um negócio desse? Você está no enterro da pessoa e o cara está comunicando. Você imagina um negócio desse? Meu Deus do céu, é inacreditável, né? É de arrepiar, né? A gente sairia correndo, já pensou? Você está lá no enterro e o... É uma felicidade, olha isso, falando da morte. É uma felicidade, se bem a merecerdes e melhor cumprirdes as vossas provações. Se encarar a prova de frente, sem medo, sem receio, né? Com amor no coração, né? Ou seja, se merecer é uma felicidade. Repito, coragem e boa vontade. Porque não é só boa vontade, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, não tem que ter coragem. Para ser espírita tem que ter coragem. Tem que ter coragem para ser espírita. Não deis mais que medíocre valor aos bens terrenos e serei recompensados. Não se pode muito gozar sem tirar de outrem o bem-estar e sem fazer moralmente um grande e um imenso mal. A terra me seja leve. Então, um espírito que cultivou espiritualidade durante toda a sua vida. Desencarnou feliz, leve, transformado. A terra me seja leve. A terra foi leve para ele. A terra foi leve. Podeis dizer-nos o que vos impressionou, o que vistes no momento em que os vossos olhos se abriram à luz? Podeis descrever-nos, se é possível, o aspecto das coisas que vos se depararam? Né? Como é que foi, né? Já que você está falando tanto, a hora que você abriu o olho e tomou a consciência, o que você sentiu? É o que qualquer um perguntaria, né? Você está falando tanto, como é que foi? Quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, porquanto a lucidez não volta repentinamente. Deus, porém, que me deu uma prova exuberante da sua bondade, permitiu-me recuperar-se as faculdades.
Foi então que me vi cercado de numerosos bons e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem rodeavam-me sorrindo. Nós não estamos sozinhos, gente. Como dizia Paulo, né? Nós temos uma nuvem de testemunhas. Então, olha o espírito feliz. Todos os espíritos protetores que o assistiam rodeavam, eles sorrindo, foram receber com festa. Uma alegria sem par irradiava-lhes do semblante. E também eu, forte e animado, podia sem esforço percorrer os espaços. Ou seja, já estava volitando já. Né? Já foi embora. Né? Foi embora. Dizem que perguntaram certa vez para um espírito que tinha... essa é a história, não sei se é verdade ou se é mentira, né? Que tem contato com o Chico Xavier na espiritualidade. Falei, como foi o Chico? Falei, o Chico passou reto, já foi. Foi embora. Aqui passou, de passagem aqui, subiu. Né? É o que ele está falando aqui. Né? Podia sem esforço percorrer os espaços. O que eu vi não tem nome na linguagem dos homens. É o banquete que Jesus dizia, o banquete espiritual. Não tem nome na linguagem dos homens. Voltarei depois para falar-vos mais amplamente das minhas venturas, sem ultrapassar, já se vê o limite traçado por Deus. E ele termina: sabei que a felicidade, como vós outros a compreendeis, não passa de uma ficção. Vivei sabiamente, santamente, pela caridade e pelo amor, e tereis feito jus às impressões e delícias que o maior dos poetas não saberia descrever. Então a gente trabalha na área do estudo, né? Então a gente trabalha muito a razão, a vontade, o esforço próprio. Não, gente, só depende da gente. Vamos lá, tem que ter boa vontade, tem que ser ativo, tem que ser útil. Mas o mais importante é fazer tudo isso com amor. É o amor que vai impulsionar a nossa vontade. É o amor que vai impulsionar o nosso desejo de melhorar. É o amor que vai impulsionar a utilidade que a gente quer dar para o mundo. É o amor. Então a gente gosta de estudar e a gente fala, não, vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer. Mas, olha aqui, vivei sabiamente, santamente, pela caridade e pelo amor. E tereis feito jus às impressões e delícias. E vocês vão ter o quê? A consequência. Vocês vão o quê? Agindo pela caridade e pelo amor, vocês vão ter a consequência. Que qual é a consequência? A consequência é uma delícia maior que um poeta não saberia descrever isso. Ela é tão grande que nem o maior poeta conseguiria botar em palavra isso. Esse é o espírito feliz. Esse é o espírito feliz. Então, gente, passei aí um pouquinho do horário. Agradeço a oportunidade. Você encerra? Posso fazer? Então vou encerrar. Já deixa eu gosto de falar, vocês já viram, né? Deixar eu fico falando mesmo. Prece, a gente fala mesmo. Então, gente, eu agradeço de coração a oportunidade de trabalho aqui na casa mais uma vez. Desejo a todos nós, né, que a gente consiga essa felicidade, né? Que a gente consiga viver pelo amor, viver pela caridade, que a gente consiga imprimir no nosso espírito esses valores que o Espiritismo traz para a gente, para que a gente possa ser feliz, que esse é o objetivo. Então vamos levar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em prol da doutrina espírita e de nós mesmos, agradecer a presença dos amigos espirituais que aqui se encontram e nos auxiliam, e pedir que os ensinamentos desta noite sejam por todos nós absorvidos, que eles sejam a base de nossa evolução moral e intelectual, que possamos aplicá-los dentro de nossos lares, dentro de nossos trabalhos e da nossa vida cotidiana em geral.
Pedimos especialmente pelo nosso país, pelo nosso planeta, que se encontra em um momento de dificuldade, que nós tenhamos o equilíbrio necessário para podermos superar essa adversidade. Pedimos à espiritualidade superior que socorra os doentes, que socorra os necessitados, que socorra os hospitais, os profissionais da saúde e os nossos governantes, para que eles tenham a capacidade moral de auxiliar o planeta nesse momento difícil. Que assim seja.